Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas a mais um dos nossos podcasts. Eu sou Karina Barber e hoje a gente vai estar conversando sobre o livro Uma Mãe Segundo o Coração de Deus, capítulo 5, Treine seus filhos nos caminhos de Deus. Eu vou começar o nosso tempo com uma oração. Senhor Jesus, cuide do nosso cafezinho da tarde neste momento. Cada uma das mães que está se esforçando sinceramente para servir a Ti, ter uma vida de paz em Ti, uma vida de satisfação, uma vida de dedicação. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor deseja para nosso lar e nos ajuda, Senhor, nos fortalece para realizá-lo. Nos ajuda a não desanimar ao estar semeando, mas a ter a certeza e trazer à memória que os frutos vão vir segundo a Tua vontade. Em nome de Cristo. Amém. Vou começar com a citação de Elizabeth George, onde ela fala: leva tempo para vermos flores crescendo. Trabalhamos em direcionar e redirecionar o crescimento. Nosso trabalho é ativamente preparar nossos filhos para a vida. Se não direcionarmos os filhos no caminho que devem seguir, eles irão no caminho que quiserem. E um filho negligenciado é a vergonha da mãe. Provérbios 29:15 diz: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Ela prossegue dizendo: mostre aos seus filhos como fazer boas escolhas. A educação dos filhos começa nos joelhos da mãe. Ensinamos pelo que falamos, mas principalmente por aquilo que somos. Eles sentirão a paixão e amor e dedicação às coisas de Deus vindas de nós. Nossas vidas devem ser uma cópia do que eles devem seguir. Mais uma vez, a Elizabeth traz ao nosso coração o lembrete de que nós só podemos transbordar daquilo que estamos cheias. Então, se nós quisermos em nossa vida sinceramente obedecer ao Senhor e buscarmos a sua vontade, naturalmente é isso que as crianças vão enxergar em nós. Uma pessoa dedicada ao Senhor e uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus. E que quando desobedece ao Senhor, pede perdão, se arrepende, não tem o orgulho como pedra de tropeço. Então, isso é um testemunho diário da mãe obediente a Deus, aos seus filhos. E eles vão crescer com esse exemplo. Tem uma frase que eu lembro que ela fala assim, que nós podemos até ensinar, né? Mas o exemplo, ele arrasta. Então, nós devemos estar dando exemplo e esse testemunho na nossa vida. Ela prossegue falando que a sabedoria vem através da disciplina. Ela cita algumas referências. Primeiro, discipline a criança em quem você deleita. Provérbios 3:12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Ponto 2. Discipline enquanto há esperança. Provérbios 19:18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Terceiro, discipline diligentemente a criança que você ama. Provérbios 13:24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E o outro ponto é discipline a criança no caminho em que ela vai. Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Resposta do coração: aprenda tudo o que puder e faça tudo o que puder e persevere.
Sobre a disciplina, eu quero recomendar 2 livros para vocês. O primeiro livro é de Teddy Tripp e ele se chama Pastoreando o Coração da Criança. O segundo livro, ele é da criadora do MOPS aqui nos Estados Unidos, que é uma reunião de mulheres para mães de crianças de pré-escola. E o nome do livro é Não Me Faça Contar Até 3. Os 2 livros foram bons guias que eu tive de versículos, textos bíblicos, onde me ensinava a disciplina infantil básica. O outro livro, para mim, que tem sido muito bom, tem sido o Educação no Lar de Charlotte Mason, onde ele me ensina sobre a importância dos hábitos e que a educação, ela é a atmosfera do meu lar, a disciplina do meu lar e a vida do meu lar. Então, assim, essas coisas têm sido para mim como água regando as sementes que eu estou plantando no meu lar. E manuais também, porque o primeiro manual da gente tem que ser a Bíblia. A gente tem que estar firmada em Deus, né? As raízes, os alicerces, mas os outros materiais que nos ajudam a estar firmados em Deus são muito úteis. E onde buscar nas Escrituras e como compreender as Escrituras para que a gente possa estar se alimentando. Então, esses livros para mim foram muito edificantes na questão de disciplina para a minha família, que é o que ela está tratando aqui, do treinamento dos filhos. Próximo ponto, ela fala minhas escolhas. Comece hoje, converse e planeje com seu esposo. Busque conhecimento pela ou da igreja, então pessoas sábias na igreja que você confia, que pessoas que tiveram ali a semeadura, né, e a colheita que você pode enxergar. Seja flexível a mudanças. Seja generosa e encoraje seus filhos. Ore como nunca orou antes e divirta-se em família. Vale salientar que, para o meu testemunho pessoal, eu tenho 2 crianças totalmente diferentes. E a disciplina dos 2 é diferente. Embora as 2 disciplinas tenham a mesma base bíblica, mas os privilégios que os 2 perdem por não obedecer e as consequências do pecado, elas são aplicadas diferentes porque eles recebem diferentes. O que funciona para um não funciona para o outro. Então, vale a mãe também orar e pedir a Deus esse discernimento do que precisa ser feito para que esse treinamento seja e tenha um sucesso no seu lar. A nossa oração de hoje. Paizinho, me ajude a perseverar em treinar meus filhos no zelo à tua vontade. Que eles cresçam vendo o meu testemunho de fé, genuína em ti, e aprendam a imitá-la. Em nome de Jesus, amém. Irmãs, eu oro que o Senhor possa estar te encorajando a não desanimar. Eu tenho aqui, por Elizabeth George, os 10 mandamentos para guiar os meus filhos. E eu vou lê-los para vocês com as referências bíblicas para cada um deles. O primeiro, ensine-os usando a palavra de Deus. Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa.
Escrevas nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Ensine-os o errado e o correto. É o 2. E a referência é 1 Reis 1 e 6. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Então a gente vê aí a queda, né, de um filho, a queda moral de um filho, do caráter, porque nunca foi contrariado. Ponto 3. Os veja como presentes de Deus. Salmos 127, 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ponto 4. Guie-os em caminhos santos. Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Ponto 5. Discipline-os. Provérbios 29, 17. Discipline o seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Ponto 6. Ame-os incondicionalmente. Lucas 15, 11 a 32. Desse eu vou ler 2 versículos. Primeiro, 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Isso está falando da parábola do filho perdido, né? Do filho pródigo. O versículo 32 fala, vou começar com 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo em tudo que tem e tudo que tenho é seu. Ele está falando para o filho que permaneceu em casa. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa parábola é muito rica porque ela fala do amor do pai de estar de braços abertos esperando o filho depois do arrependimento do seu erro. Ponto 7. Não os provoque a ira. Efésios 6 e 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nesse ponto, eu coloco a importância da confiança que o filho tem que ter no pai. Dos segredos do filho, da dignidade do filho, de o pai não usar o filho como troféu, não usar o filho como chacota, como razão de piada. Isso tudo traz o filho à ira. Então, que nós possamos estar guardando o coração dos nossos filhos como tesouro, para que nós não pequemos contra eles, levando-os à ira de forma proposital. Ponto 8. Conquiste seu respeito pelo exemplo. 1 Timóteo 3 e 4. Ele deve governar bem a sua própria família, pois tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Aqui está falando, gente, dos bispos e diáconos, né, do testemunho que eles devem ter na igreja e da importância do exemplo que eles têm que ter, né, e ser para esses filhos. Ponto 9. Forneça para suas necessidades básicas. 1 Timóteo 5 e 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Versículo 10. Testemunhe sua fé para eles. 2 Timóteo 1 e 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, meninas, eu deixo vocês com esses 10 mandamentos para guiar os filhos e que o Senhor esteja usando cada uma dessas escrituras como sementes no seu coração, que cresça, que multiplique e que o teu lar seja uma bênção para todos ao teu redor.
que seja refúgio de paz, que seja lugar onde o Senhor habita constantemente, através do Espírito Santo em cada um dos integrantes da tua família, tá bom? Eu deixo vocês com um grande abraço, muito obrigada por vocês fazerem parte desse cafezinho. Eu peço, se vocês puderem, curtir esse vídeo e enviar para outra mamãe, que ela também possa ser encorajada a treinar os filhos nos caminhos do Senhor, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. E eu vejo vocês, falo com vocês no próximo podcast. Um beijo, tchau, tchau.